Fala pessoal, hoje eu resolvi gravar um novo vídeo para vocês, um pouco fora ou relacionado com o tema de engenharia, falando um pouco sobre as perspectivas da indústria automobilística. Vou fazer esse vídeo em forma de palestra, mais para a gente começar a discutir os aspectos da indústria automobilística e ver as principais ferramentas, as principais etapas do desenvolvimento automobilístico na indústria. Primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é sobre as etapas de desenvolvimento de novos produtos na indústria automobilística. Em grosso modo, um carro totalmente novo, para a maioria das montadoras, demora em torno de 40 a 45 meses para ser produzido. Estou falando desde a sua concepção até a sua linha de produção final está em pleno vapor. Imaginem que a gente tem basicamente 3 etapas macro de desenvolvimento. Primeira etapa é a fase de conceituação do meu projeto. A segunda etapa é a fase de detalhamento do meu projeto. E a terceira e última etapa é a fase de lançamento do meu produto. Na fase de conceito, pessoal, há uma interação muito grande entre a equipe de marketing, a equipe de design, a equipe de design, a equipe de desenho do veículo e a engenharia de desenvolvimento propriamente dita. A equipe de marketing vai mostrar para a gente o que o nosso cliente quer. Marketing é a voz do cliente, ele vai definir efetivamente o que o cliente vai passar, o que o cliente necessita, se ele necessita de um carro 4x4, se ele necessita de um carro com 2 portas, com 5 portas, um carro com bagageiro, um carro sem bagageiro, um carro para 2 pessoas, um carro para 5 pessoas. Essa interação aqui entre marketing e design começa a desenvolver-se o quê? Os sketches, os desenhos 2D e 3D do carro que o nosso cliente necessita. Depois de definido mais ou menos como é o desenho, começa a interação entre a equipe de design e os engenheiros propriamente dito, que vão definir, de acordo com os desenhos definidos pelo nosso design studio, quais são as possibilidades de projeto para o nosso veículo. Nessa etapa de conceituação, são utilizadas uma série de ferramentas virtuais. Para quê? Para que a gente possa, nessa fase, efetivamente fazer um planejamento virtual muito bem feito, para que as próximas etapas de desenvolvimento do produto sejam mais curtas e bem mais baratas quando se comparadas aos testes físicos. A primeira ferramenta que a gente utiliza, que deve se utilizar, é uma ferramenta de análise de variação dimensional. Imagine que um carro tem basicamente entre 1.200 e 1.500 peças distintas e que cada peça tem sua tolerância variando para mais e para menos. Imagine quando você faz a interação de todas essas peças. O que é que ocorre? Quando a gente interage todas essas peças, há interações de interferência e há interações de folga. É nessa análise de variação dimensional onde todas essas variações de tolerâncias para mais e para menos são analisadas e são colocadas à prova. Através do CFD, o que é que a gente analisa? Através do CFD, a gente analisa os fluidos, como se comportam os fluidos, principalmente aerodinamicamente, o design do carro. Para quê? Para podermos definir o CX e definir se o carro vai ser mais econômico, vai ser mais aerodinâmico, menos aerodinâmico. E, além disso, várias outras aplicações de fluidos do carro, como, por exemplo, o conforto térmico do veículo. Aqui tem um exemplo de um carro, considerando que a parte azul é o ar com velocidade mais baixa e a parte vermelha o ar com velocidade mais alta. O que é que isso está nos mostrando? Que o ar passa mais rápido por cima do carro do que por baixo do carro.
Isso causa um downforce muito grande no carro, deixando o carro mais estável e o famoso carro grudado no chão. Outra função muito importante para a gente é o QFD, é o desdobramento da função qualidade. Nós, como engenheiros, iremos receber uma série de inputs do mercado que vai vir através do nosso saque. O saque é o quê? É quando é o serviço de atendimento ao cliente. Quando o cliente reclama para a central de atendimento, os defeitos são filtrados, são passados para a gente engenheiros e nós engenheiros temos que efetivamente traduzir aquilo em produto, em qualidade do produto. Outra ferramenta que nós utilizamos bastante é o que? É a montagem virtual da linha, o DPA, onde nós pegamos todos os carros, todos os desenhos 3D são montados na linha para verificar o quê? Para verificar a sequência da linha de montagem, se vai ter que fazer muita modificação na linha de produção, que se vai ter que fazer alteração no fluxo de produção, se vai ter que fazer alterações nos postos de montagens, ergonomia dos funcionários, etc, etc. Na parte de detalhamento, pessoal, do projeto, aqui nós vamos sair um pouco mais da parte virtual e ir mais para a parte de detalhamento. Essa parte são onde são ocorridos os testes físicos e que basicamente é uma das partes mais dispendiosas em termos de dinheiro do desenvolvimento de produto. Imagina que o primeiro teste, por exemplo, é o NVH, é o teste de ruído. O carro passa por diversas análises acústicas para ver os seus índices de emissão de ruído, os seus índices de ruídos internos, tudo que é relacionado ao som do carro. A durabilidade. Todos os carros passam pelo menos por uma durabilidade para cada modelo. Ou seja, é rodado no mínimo mais de 100 mil quilômetros rodados por veículo. Imagina que são utilizados em média 5 ou 6 durabilidades por carro. Ou seja, cada carro facilmente chega perto dos 1 milhão de quilômetros rodados quando lançados. Isso é feito aonde? Isso é feito em um campo de prova fechado, certo? Com as condições controladas, com todas as condições também monitoradas. Interferência eletromagnética é o que? É para checar a interferência entre todas as partes elétricas do carro e as emissões de ondas de rádio, as emissões eletromagnéticas que nós temos no nosso dia a dia. Na parte de lançamento, pessoal, o que é que acontece? Na parte de lançamento a gente tem as ferramentas estatísticas auxiliando na tomada de decisão. Por exemplo, na fase de lançamento é onde o DFMEA e o PFMEA dos projetos devem ser efetivamente garantidos. Os DFMEAs e PFMEAs começam bem antes na fase de conceituação de projeto, porém é só nessa fase de lançamento que todos os DFMEAs e PFMEAs devem ser fechados e confirmados. A análise estatística DMAIC, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar, é o que? É a análise de 6 sigma da produção. É a análise da curva de produção, que é o nosso 6 sigma, green belt, black belt, master black belt, etc. Falando um pouco da parte de desenvolvimento, pessoal. Agora a gente vai comentar mais um pouco do desenvolvimento automotivo no Brasil e no mundo. Basicamente, os principais mercados consumidores na atualidade são Estados Unidos, Índia, China e Brasil. Imaginem que somente na China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Imagina o tamanho do mercado interno chinês. Só lá dentro da China você tem um mercado 1/6 do mercado do mundo. O que acontece? Qualquer produto que for feito exclusivamente para o mercado chinês vai ter mais potencial de venda do que um produto, por exemplo, que é vendido exclusivamente na América do Sul. Então, esses são os principais mercados consumidores.
Os principais centros de desenvolvimento são aonde? Estados Unidos, Europa, principalmente Alemanha e Itália, Japão e Índia, com um grande centro de desenvolvimento virtual. O que acontece algumas vezes? É mais barato eu mandar um CAD, um desenho, um 2D, um 3D para a Índia, para ser analisados virtualmente através do CAI e mandar de volta para a gente do que efetivamente treinar e capacitar a mão de obra local para poder desenvolver esse produto. O Brasil, pessoal, tem potencial. Existem, basicamente, algumas áreas que são muito pouco desconhecidas, mas que merecem muita atenção na área de desenvolvimento de produto. Por exemplo, quem trabalha com clay, quem trabalha com essa parte de acabamento, com essa parte de design e faz esses clays que são esses protótipos em escala 1 para 18, 1 para 24, 1 para 8, 1 para 1 dos carros que são idealizados pelo time de design. Outro exemplo é a análise de conforto térmico, onde aqui eu analiso o ar, como o ar se comporta dentro da cabine do habitáculo do carro e como os passageiros, como as pessoas que vão utilizar o carro vão ter o conforto térmico. Da mesma forma, considerem a parte azul o ar mais frio e a parte vermelha o ar mais quente. Percebe-se que o ar frio, como de costume, tem que circular pela parte superior primeiro, para depois descer e efetivamente trocar calor com o ar mais quente embaixo. Para falarmos um pouco dos desafios de desenvolvimento automobilístico no Nordeste, pessoal, o que é que tem? Falta engenheiros qualificados para o setor automobilístico. A gente tem que trabalhar muito forte na qualificação dos nossos engenheiros. Fornecedores de peças não atendem os requisitos mínimos necessários de qualidade, produtividade e estabilidade dimensional. O que acontece? Os requisitos, como o Nordeste não tem muita tradição no desenvolvimento automobilístico, os nossos fornecedores não são acostumados com a demanda de produção, demanda de qualidade, com a capabilidade necessária para poder atender as demandas da engenharia, da necessidade da indústria automobilística. Pouca cultura de desenvolvimento automobilístico, engenharia reversa versus engenharia de desenvolvimento. O que é que acontece, pessoal? O que é que seria a engenharia reversa? É o velho tentativa e erro, pessoal. O que é que nós temos? A grosso modo, a engenharia reversa, você constrói uns 8 protótipos, faz uns 8 testes para depois homologar. Qual é o perigo disso? O perigo disso é que, para os testes físicos, os protótipos físicos são muito mais caros do que os protótipos virtuais. Só para vocês terem uma ideia, em ordem de grandeza, os custos de protótipos podem chegar até 10, 12 vezes mais do que os custos do carro de produção. Então imagine, se você tem um carro que custa 100 mil, ele pode chegar até 1 milhão e 200 mil com o custo de protótipo. Imagine, como a gente viu lá atrás, que você vai destruir 10, 12, 20 carros em validação. Então o que é que acontece? Você vai gastar milhões e milhões com testes físicos, podendo ser mais conciso e rápido, fazendo a parte da engenharia automobilística, que se resume a quê? A parte de conceito, projeto, teste virtual, construção de protótipos, testes físicos e homologação. Quanto mais tempo nós passarmos na fase de planejamento, pessoal, até antes da construção de protótipo, melhor. Menos tempo e menos dinheiro nós vamos gastar na segunda metade da parte de desenvolvimento. Pessoal, eu vou acabar aqui por essa parte 1. Não se esqueçam de assistir a parte 2, que a gente continua a partir daqui. Valeu, pessoal. Forte abraço.